Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Está no ar o programa Vida Feminina com Natália Oliveira. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estamos começando mais um programa Vida Feminina aqui na Rádio Web TK Gospel. E já convido vocês, que estão aí nos ouvindo, a mandarem o seu recadinho aqui para nós pelo nosso WhatsApp 997546922. Nós já estamos ao vivo também pelo Facebook, então você vai lá, compartilha, mande para seus amigos. Você também pode nos ouvir pelo site da rádio, que é www.radiotkgospel.com.br. E este então é o meu boa noite. Convido vocês a nos ouvirem, pois o assunto de hoje é algo bem interessante. É isso aí, Boa noite a todos. Então, começando mais um Vida Feminina, que você possa também gostar do nosso programa, que você possa aí ficar ligadinho, porque realmente, igual que a Amanda falou, é um assunto que a gente vem tratando aqui no mês de setembro, que é sobre a depressão, sobre o suicídio. A gente falou sobre motivação. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais, sobre este assunto, este mês de setembro aí, que é o mês da prevenção contra o suicídio, Então, vamos começar, esse programa, e eu deixo, então, a pergunta a todos vocês, Vocês estão felizes, sim ou não? Essa é a pergunta que eu deixo. A gente, do decorrer aqui do programa, a gente vai estar falando um pouquinho, sobre isso. E Amanda, a gente, para começar então, o mês de setembro, Amanda, é um mês lindo. Tu não acha, Amanda? Eu acho. E não é só porque é o mês do meu nascimento, Eu adoro o mês de setembro, o mês em que eu faço aniversário. E não é só eu que faço aniversário, Não é só tu. Exatamente isso. A Amanda também, agora, dia 28 de setembro, a Amanda está de aniversário. Dia 27 de setembro, a Rafinha está de aniversário, agora domingo. E o meu foi agora quarta-feira, dia 16. Então, eu, creio que é um mês, assim, de muitos aniversários. A minha mãe faz dia 11, Eu tenho primas minhas que fez agora dia 19. Então, assim, o mês de setembro é cheio de confraternização de aniversários. Exatamente isso mesmo. Na minha família também tem umas quantas pessoas que fazem aniversário agora em setembro. A Adrianinha também fez o mês de setembro. Então, assim, é um mês, assim, muito... o mês ali da primavera. A gente já vai estar entrando agora de 23, de 22, acho que amanhã que entra a primavera. Então, a gente já vai estar entrando aí com as flores, Mas o mês de setembro também é um mês onde ele foi escolhido, O Setembro Amarelo, ele foi escolhido, então, para ser o mês da prevenção, então, da campanha, aqui no Brasil, contra a prevenção, então, do suicídio, Ela foi, como a gente já havia falado lá no finalzinho de agosto, A gente havia falado, então, Setembro Amarelo, essa prevenção ao suicídio, ela foi iniciada em 2015, E foi escolhida para a campanha porque, no caso, Setembro Amarelo foi escolhido desde 2003, O dia 10 de setembro, o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, Então, é um assunto de extrema importância, um assunto em que a gente vai estar colocando aqui, explanando, colocando em pauta, E como a gente, então, já havia falado nos meses, nos programas anteriores, ele é reservado, é de extrema
importância, né, onde a gente fala do cuidado com o nosso coração, né, a nossa alma, e de termos, então, essa prevenção ao suicídio. E algumas perguntas bem importantes que eu queria colocar aqui para vocês, quero trazer, na verdade, em pauta aqui. Amanda, o que a gente podia comentar, então, né, sobre é possível, né, determinar o perfil de quem tem essa tendência a cometer o suicídio? A pessoa, ela tem o perfil para cometer? Eu tô olhando aquela pessoa, né, aquela pessoa eu acho que tem o perfil de cometer um suicídio, ou aquela pessoa está pensando em cometer o suicídio. Bom, Natália, não é possível olhar alguém e determinar que aquela pessoa tem risco, né? Há algum nível de pré-visibilidade, mas não do ponto de vista que a gente pode determinar algo, né? E que características seriam essas? Pessoas mais impulsivas, agressivas, com histórico e tendência a desenvolverem transtornos mentais, e pessoas que já apresentaram, né, comportamento suicida no passado. Então é algo que às vezes a gente percebe alguns sinais, mas não tem como a gente determinar aquela pessoa talvez irá cometer suicídio porque ela é agressiva. Talvez não, né? Então é algo que varia bastante, não é, Natália? E principalmente também esses sinais a gente tem que tomar muito cuidado, né, com alguns tipos de sinais, porque às vezes a gente não dá bola, a gente não leva a sério e acaba a gente não ajudando porque a gente acha que não é, e acaba vindo, né, realmente vindo infelizmente essa tragédia. E para você que não assistiu os nossos programas anteriores, no dia 31 de agosto, se eu não estou enganada, foi numa segunda-feira, a gente falou então sobre a história desse Setembro Amarelo, né? Como surgiu essa história, né? Se você quiser lá voltar lá os programas anteriores, você vai ter lá o nosso programa onde a gente conta, né, um pouquinho da história, onde surgiu por causa de um jovem que tinha infelizmente, né, cometido esse suicídio no seu Mustang amarelo. Então, por isso que foi Setembro Amarelo. Acho que ele se suicidou no dia 8 de setembro, se eu não estou enganada. Então, no dia 10 de setembro foi, então, intitulado o Dia, né, Mundial desta Prevenção. Então, é muito importante, né? Ele era um rapaz alegre, ele era um rapaz brincalhão, comunicativo com todos. Foi até uma surpresa dos amigos, uma surpresa da família, por ele ter cometido isso. E mais pra frente a gente vai também estar comentando algumas coisas que a pessoa, no caso, não demonstra, mas que é uma doença e que pode vir a ter uma proporção grande e vir a ter essa relação com o suicídio, né? Exatamente. E, Natália, toda pessoa que comete suicídio tem necessariamente algum transtorno mental? Não necessariamente. O suicídio é uma combinação, então, de fenômenos. Porém, o transtorno mental é algo que está presente na maioria absoluta dos suicídios, né? Então, imagina, cerca de 90% dos casos. Então, imagina, só 10% que se livra. Então, cerca de 90% dos casos, né? Então, acontece isso. E na ausência de transtorno, é difícil se montarem, no caso, as condições. Então, não necessariamente, né, a pessoa que tem transtorno mental, até porque o transtorno mental é uma doença. Então, é uma doença talvez por falta de alguma coisa no cérebro, né? Então, não necessariamente, né? E como a gente pode, Amanda, perceber se há risco de uma pessoa cometer o suicídio? Então, Natália, 2/3 das pessoas que falecem por suicídio dão sinais explícitos do que elas estão pensando, né? Elas costumam dizer coisas bem características, como eu sou um fardo, eu não sirvo para nada, e frases que indicam culpa e pessimismo. O outro terço, ele mostra sinais, por vezes, relacionados a transtornos como a depressão. O indivíduo perde o interesse nos prazeres do cotidiano, fala de forma diferente da tristeza que sente, e também há mudança de comportamento, como a intensificação de uso, né, de substâncias lícitas e ilícitas.
Bom, eu até vou falar um pouquinho sobre isso, porque a minha avó, ela mora conosco, né? Minha avó materna, e ela tem depressão. Então é algo que a gente tem que cuidar bastante, até às vezes o que a gente fala, a forma como a gente fala, né? Porque a depressão, ela é uma doença, né? Que causa, né, esse distúrbio, né, emocional. No momento a pessoa tá feliz, no momento a pessoa tá triste, no momento a pessoa quer fazer todas as coisas possíveis, no outro ela só quer ficar quieta. E às vezes ela, através, né, dependendo da forma como você fala, a pessoa pode acabar pensando, mas eu não sirvo pra nada. Como eu comentei ali antes, né? Eu sou um fardo. Eu não sirvo pra nada. Eu não presto, né? Então é algo que a gente tem que cuidar também. A forma como a gente fala, né, com as pessoas, porque isso afeta bastante, né, no emocional. E pode levar a pessoa a ficar colocando aquilo na cabeça dela e alimentando isso. E acabar, né, levando a ela ter, né, uma vontade, né, de acabar, né, fazendo algo contra a sua própria vida, né, Natália? Exatamente, e isso acontece muito com as crianças, muito com os adolescentes. Eles têm essa visão de que eles são um fardo para a família, eles são um estorvo para a família, né? Talvez é aquela família que gasta, vamos dizer assim, um pouquinho mais com remédio com aquela criança, talvez é aquela criança que tem algum outro tipo de doença, né? Saúde, e os pais gastam um pouquinho mais de remédio, ou tem que fazer fisioterapia, né? Tem que ter um acompanhamento ao médico mais seguido, e aquela criança, ela fica com aquele pensamento de que eu só tô dando trabalho para os meus pais, eu sou um fardo para eles estão gastando todo o dinheiro deles comigo, eles trabalham e gastam tudo comigo, e não é para passear, não é para comprar coisas pra gente, tipo assim, pra nossa felicidade, é só por causa de doença. Só que isso é uma coisa que os pais têm que conversar com as crianças, têm que ter um papo sério com essas crianças, um papo, vamos dizer, de adulto com essas crianças, com esses adolescentes, e mostrar pra eles que eles não são fardo, que eles não são aquela coisa que os pais só tem que gastar. Eles têm que entender que os pais fazem aquilo pro bem deles. Eles têm que ter este entendimento, têm que colocar na cabecinha deles que para eles terem esse entendimento, porque muitas vezes, a maioria, na verdade, das vezes que isso acontece é justamente porque vem à tona esses pensamentos, essas mal interpretações, vamos dizer, da criança, né, em relação a isso, ou talvez ela vê o pai ou a mãe chorando. Também é uma coisa que a gente deve cuidar muito, e cuidar mesmo, é o que a gente conversa dentro de casa, mesmo marido e mulher. Cuidem o que vocês conversam dentro de casa, né? Vocês às vezes estão lá dentro do seu quarto conversando, mas você não sabe se o teu filho não tá escutando ou não tá por perto. Então tem que ter esse cuidado, o máximo de cuidado que possa ter, vocês tenham. Porque é isso que às vezes, muitas vezes pode acontecer, e acontece. As crianças veem os pais falando alguma coisa, acho que é com ela, acho que né, ela faz aquela interpretação inversa do que eles estão falando, e acabam, então, vindo a ter esse pensamento, então, suicida, esse pensamento de que ele é só um estorvo na vida dos pais e que ele vai terminar, então, com esse sofrimento. É bem esse o pensamento de quem tem essa coisa aí suicida, né? Então, tem que ter um cuidado a mais, né? Cuidar no que fala, né? No que comenta, né? Dentro de casa, o que comenta com a criança, com o adolescente, né? O que também, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, eu vou continuar falando, né? Durante muito tempo. Pais e mães, cuidem também o que os seus filhos olham na internet, o que os seus filhos acessam, quais os sites que eles estão acessando, quais os vídeos no YouTube que eles estão acessando. Isso é muito importante, porque assim, a gente está com a tecnologia aí aberta, a tecnologia está aí a 1000. Então assim, a gente também tem que acompanhar, ter este acompanhamento com a criança para saber o que ela tá fazendo, o que ela tá olhando, o que ela tá ouvindo, com quem que ela tá conversando. Isso é uma coisa que tem que tomar muito, muito cuidado, porque a gente tem
vários sites de relacionamento, a gente tem vários sites pornográficos, a gente tem vários vídeos no próprio YouTube que tem esse acesso amplo a vários tipos de conteúdo explícito. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado a olhar, a estar com o seu filho dia após dia, né? Sempre ali, não digo assim, mas tá regulando agora o que eu faço. Não, né? O teu filho tá dentro da tua casa, ele, né, tá embaixo do teu teto, tu dá comida, tu dá roupa, ele tem que saber que tu é o pai, que tu é a mãe e que eles têm que te obedecer, né? Porque se isso não for lá desde pequenininho, quando chegar com 12, 13 anos, você esquece, ele não vai te obedecer. Ele vai achar que tudo isso é normal, ele vai achar que você não se importa com ele, ou quando você chegar ao ponto de querer cortar isso, ele vai dizer assim, mas agora tu vem fazer isso pra mim? Agora tu vem falar isso pra mim? Então, ele já viu tudo que ele podia ver. E agora, eu quero ver cortar. Então, corta lá quando eles são pequenininhos, o mal pela raiz. É bem esse ditado. Corta o mal pela raiz, porque ele sempre vai, se acontecer alguma coisa que eles veem na internet que não seja aquela conduta que os pais ensinaram, ele vai chegar em você e vai dizer assim, aconteceu isso, eu vi isso, mas entrou. Até porque hoje, nos próprios sites de vídeos, a criança está olhando um desenho e entra aqueles anúncios, né? Como qualquer outro vídeo, entra aqueles anúncios. E muitas vezes entra aqueles anúncios maldosos, aqueles anúncios que faz a criança acender o cérebro da criança para ela descobrir, para ela querer saber mais sobre aquela informação que ela recebeu. Então, tome bastante cuidado nisso, né? Isso mesmo, muito importante, né? Tudo isso que a Natália falou. E, Natália, o que a gente deve fazer se uma pessoa ameaçar se suicidar? Bom, isso é muito importante também, essa pergunta. Uma das primeiras coisas, né, que a gente tem que ficar bem ciente em tudo que a gente for fazer é que ninguém é responsável pela vida do outro. Isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Eu não sou responsável pela vida do outro. Quando você perceber, né, que alguém está em risco, isso não deve ser um peso para você, né? Isso não deve fazer com que você se sinta responsável pela vida daquela pessoa. Deve virar no caso, deve haver uma mobilização para que você aleve uma ajuda externa, né? Que vá avaliar esse sofrimento. Então, né, você tem várias formas de ajudar essa pessoa, levando a um psicólogo, levando a um psiquiatra, ajudando aquela pessoa com palavras motivadoras, né? A própria Bíblia, ela é uma grande motivação para nós. A gente falou no programa anterior. A Bíblia é uma motivação. Então, faz um estudo bíblico com essa pessoa, ora, intercede por essa pessoa. Isso é muito importante, né? A gente que é da igreja, a gente que somos, né, todos cristãos, a gente deve ter essa conduta como cristãos. A gente tem que ter essa conduta da oração, da intercessão pela vida daquela pessoa, mas jamais, se acontecer alguma coisa, jamais pode ficar com aquele peso de dizer assim, eu sou responsável, ou aconteceu isso porque é minha culpa, e acabar se culpando. Ninguém é responsável pela vida de ninguém. Você pode ajudar, você pode ensinar, você pode interceder, orar, ajudar aos caminhos certos, aos caminhos de Deus. Mas jamais, se algum dia vier a acontecer, ao contrário, aquela pessoa sair da curva, acontecer né? Não fique se culpando, não fique se menosprezando e dizendo assim, porque é culpa minha, e carregando este fardo, né? Exatamente essa palavra, este fardo pela vida, né? A pessoa, ela também tem que querer ser ajudada e se ajudar, né? Então, existem profissionais amplamente aí, psicólogos, psiquiatras e vários outros psicos, né, por esse mundo afora, que tem especialização, que tem até especialização de determinados tipos de assunto, né? Que fala até então, né, Amanda, psicólogos, né, de família, psicólogos de criança, que são, né, os psicopedagogos ali, Isso. E vários outros tipos de psicólogos que têm essa tendência, que têm essa especialização em ajudar essas pessoas,
né? Com estes, talvez, transtornos mentais, transtornos emocionais. Então, tem que haver essa conduta da pessoa que quer ajudar, mas não querer se responsabilizar pela vida do outro. Então, essa é a primeira coisa, né? Quando uma pessoa, então, tem essa ameaça ao suicídio, né? Bom, e é possível, então, Amanda, se livrar de um pensamento suicida? Sim. O que chamamos de ideação suicida está associado a um sofrimento psíquico. Todos nós temos um limite do que nosso aparelho psíquico pode lidar. A partir do momento em que aquele limite é superado, os pensamentos de morte começam a aparecer como solução. Tudo que aliviar esse sofrimento irá refletir na ideação que se dilui espontaneamente ao tratar as causas do sofrimento. Então, acho que aqui até se encaixa uma frase que eu falei até num desses outros programas que nós comentamos sobre isso, que é uma frase que eu já ouvi, que aquela pessoa que se suicida, ela não está procurando tirar a própria vida, ela está procurando matar a dor que ela tem, a dor que ela sente, talvez uma dor causada pelo que ela já ouviu de pessoas, ou pelo que ela interpretou mal de ter ouvido de pessoas, né, ou talvez são apenas pensamentos que vêm, né, na cabeça dela, né. E, Natália, é possível prevenir o suicídio? Eu já vou falar, então, um pouquinho sobre isso. Mas antes ali, como tu falou, né, essa frase, e também a gente tem que pensar assim, que o suicídio não acontece só no mês de setembro. O suicídio, ele acontece o ano inteiro. O ano inteiro, pessoas se matam, né, dia após dia, né, várias pessoas por dia cometem suicídio. Então, não é só no mês de setembro que a gente lembra, no caso, porque essa campanha é feita no mês de setembro para incentivar essa ajuda, para querer fazer com que as pessoas tenham aquele prazer em ajudar os outros. Mas eu creio que todo de janeiro a janeiro a gente tem que ter essa consciência de querer ajudar o outro, de olhar para o outro. E também uma dos versículos bem, que se encaixa bem aqui, que está lá em João 15:12, que diz: o meu mandamento é este, ame-se uns aos outros, como eu vos amei. Então, se Deus nos amou, por que tu não pode amar a pessoa que está do teu lado? Por que tu não pode ajudar a pessoa que está do teu lado? Né? A gente já falou várias e várias vezes aqui, né? O nosso programa é o programa Vida Feminina. Ah, mas tu tá falando sobre suicídio. Não, eu estou falando sobre suicídio, eu estou falando no programa Vida Feminina, mas principalmente eu estou falando para mães. Eu estou falando para pais. E o suicídio acontece muitas vezes, e a maioria dos casos acontece por causa das mulheres. E mais um pouquinho, mais pra frente, a gente vai destrinchar, né? E voltando àquela pergunta lá no início. Você está feliz? Sim ou não? Você é feliz? Sim ou não? A gente vai fazer ao inverso. A gente vai falar ao inverso da felicidade. Então, é isso que a gente sempre deve não lembrar só no Setembro Amarelo, só no setembro que é da prevenção contra o suicídio, mas olhar, mas amar uns aos outros, porque Deus nos amou, porque Deus enviou o seu filho para morrer na cruz. Você, mãe, você, pai, você enviaria o seu filho, seu único filho, para morrer por um bando de pecador que não dava a mínima para Deus? Você não ia fazer isso. Se eu tivesse um filho, eu não ia fazer isso. Se eu perguntar para todos os pais, todas as mães, eles não iam fazer isso. Mas Deus fez. Deus enviou seu único filho para vir na terra, para ensinar as pessoas. Muitas vezes, foi traído, foi cuspido, foi maltratado, foi castigado, foi açoitado, foi pregado, carregou aquela cruz pesada, com uma coroa de espinho na cabeça. E mesmo assim, ele cumpriu seu propósito aqui na Terra. Qual é o teu propósito aqui na Terra? O que você está fazendo para o seu irmão? O que você está intercedendo? Você está olhando para o seu irmão? Você está olhando para quem está do teu lado? Se talvez ele não precisa de uma mão amiga? Talvez ele não precisa de uma
uma intercessão, uma oração, uma palavra de motivação. Semana passada a gente falou muito em motivação. Então, cuide quem está ao seu redor. Cuide quem são as pessoas que estão talvez precisando da tua ajuda. Talvez as pessoas que menos tu acha que está precisando e é a que mais está precisando. Então, cuide isso. E nunca se esqueça. Ame uns aos outros. Porque eu vos amei. Deus nos amou. Deus me ama e Deus te ama. Voltando à tua pergunta, então, Amanda. Sim, é possível prevenir o suicídio. A maioria dos casos de suicídio, eles são preveníveis. A depressão, ela é tratável, assim como o uso de substâncias psicoativas. A maior parte dessas condições, mesmo não sendo ligadas à saúde, como o isolamento, pode ser, se não totalmente diluída, grandemente mitigadas. Né? Então, ele realmente ela tem essa prevenção, né? Tem esse fato de prevenir, né? Esse suicídio. Então, cuidem quem está do teu lado, cuidem quem está à sua volta, cuidem as pessoas, né? E amem, principalmente amem, cumpra a si mesmo o mandamento de Deus. Ame-se uns aos outros. A gente vai para o intervalo comercial e já a gente volta. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura, em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde. Na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você. E o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular. Catedral do Deus Vivo. Sede regional. Um lugar para se encontrar com Deus. Feirão da Roça. Temos frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você pode optar em fazer suas compras pelo WhatsApp ou comprar na loja e nós entregamos na sua casa. Aceitamos vários tipos de cartões, Banri Compras para 30 dias e Caixa Tem. Estamos na Rua Albino Pinto, centro de Taquari, Rio Grande do Sul. O WhatsApp 99726-8262. Quer um produto de qualidade? Venha para o Feirão da Roça.
Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. O Verbo se fez carne e entre nós ele habitou, e vimos sua glória como a glória do Senhor, e ele como homem sentiu tudo o que sinto, trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Começando então, voltando dos comerciais com este lindo hino, é sobre então isso que a gente vai falar esta noite, como eu já havia falado lá no comecinho. Vocês estão felizes? A gente vai falar o inverso. A gente vai falar sobre a tristeza, né? A gente tem recadinhos ali no Facebook. Um pouquinho mais atrás, mais pra frente a gente vai estar lendo. No WhatsApp também a gente já chegou recadinhos aqui pra nós. Então, pra, né, começar esse falando então sobre a tristeza, né? Vamos lá. O suicídio, ou estes pensamentos suicidas, eles começam com uma simples tristeza, né? É um sentimento pequeno, mas que pode vir a se transformar em algo grande e principalmente prejudicial para a nossa saúde emocional e mental. E como podemos vencer esta tristeza? Eu quero dizer nesta noite uma frase que eu ouvi e eu achei muito interessante e muito profunda. E eu quero que vocês sempre levem esta frase com vocês, para todos que estão nos ouvindo, que você possa guardar no teu coração essa frase que eu vou dizer agora. A fé, ela não anula sentimentos. A fé não anula sentimentos. E com isso, eu entendo que não é porque você é filho, porque você é filha de Deus, que isso vai anular você de sentir a tristeza ou até mesmo de passar por tribulações, obstáculos, angústias, né, tristezas. Então a fé, ela não anula esses sentimentos. Você continuará tendo esses sentimentos, né? Porque em algum momento da vida, todos nós já passamos ou
vamos algum dia passar por uma tristeza, né? Um obstáculo ali na frente, mas que você nunca se esqueça desta frase: a fé, ela não anula o sentimento que tá dentro de ti, né? Tu pode ter fé, mas tu também tem sentimentos, então ela não anula. O Verbo se fez carne e entre nós ele habitou. Jesus, ele nos entende e ele sabe a nossa dor. Ele se fez homem. Ele veio a este mundo por várias razões. E uma delas foi para entender a nossa dor. Ele passou por situações que hoje que hoje a Amanda, que hoje você que está aí nos escutando passamos. Né? Ele passou por aflições, ele foi traído, ele foi julgado, ele teve dores, ele teve angústia. Uma das maiores angústias que Jesus teve foi um pouquinho antes dos soldados virem buscar ele, né, para ser ali crucificado, né? Ele estava ali orando e Jesus sentiu uma angústia tão grande, que ele pediu socorro para Deus. Então ele sentiu aquela angústia, ele estava sentindo aquela tristeza. Então ele sabe exatamente o que a gente passa, às vezes naqueles momentos de tribulação, naqueles momentos angustiantes das nossas vidas. E a Bíblia, lá em João, no primeiro capítulo, ali no primeiro versículo, ele diz assim, como esse hino acabou de tocar aí, ele está tocando, ele diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. E no 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa mais linda, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pro Deus de Israel voltar. Volta, Jesus. Ele veio a este mundo para conhecer os nossos sentimentos, para entender o que a gente passa, para entender o que lá naquela época, né, a gente iria passar, né, hoje, o que a gente está passando, para sentir e para dizer, quando a gente tivesse essas tristezas, essas angústias, para ele dizer: eu sei o que você está sentindo, porque eu já passei por isso. Eu sei o que você está vivendo, porque eu já vivi isso. Eu já tive tristeza, eu já tive angústia, eu já sofri traição. E o melhor de tudo isso é que ele não apenas se fez homem. Ele não apenas sofreu, mas principalmente Jesus venceu. Então, se Jesus venceu, por que eu e por que você não podemos vencer? Ele triunfou na cruz, né? Ele venceu por mim e ele venceu por você. Né? Então, a gente pode sim vencer toda essa tristeza, todo o sofrimento, pois o próprio Pai nos capacitou para isso. Ele nos deu essa capacitação para que hoje a gente pudesse ter essa motivação, essa autoestima de querer vencer, de querer fazer mais, de querer não ficar como a gente fica triste. E hoje, eu e a Amanda, a gente quer compartilhar então com vocês, né, vocês que nos ouvem, essa simples palavra então prática e bíblica, né? Como vencer a tristeza, né? E a gente espera então que vocês entendam um pouquinho, né, sobre isso. E a primeira coisa que a gente vê aqui é qual é a raiz da sua tristeza. Qual é a relação que tu tem tido com ela? E qual é, né, que você tem essa clareza para lutar contra ela. Isso é um dos pontos mais importantes que a gente tem que saber, né? Que qual é a relação? Se você não sabia, a gente tem uma relação com a tristeza, né? A gente tem esse relacionamento com a tristeza, porque ela está dentro de nós, ela é um sentimento. Então, a gente se relaciona sim com ela, mas a gente tem que saber qual é que é a raiz
né? Qual é a relação que você tem com essa tristeza? A tristeza, ela é como uma doença. E o primeiro passo para a cura de uma doença é o quê? É descobrir, né, qual é essa doença. E não tem como você tomar um remédio sem saber o que você tem. Então, o primeiro passo para ser curado de algo é o pró-diagnóstico. E descobrir o que você tem é descobrir qual é a doença e temos que tomar muito cuidado, né? Pois as doenças, elas podem ter sintomas parecidos, mas causas diferentes. Por exemplo, você pode estar com tosse e febre. Pode ser um resfriado comum, pode ser uma pneumonia, ou pode ser uma tuberculose, ou até mesmo o Covid. O que eu quero dizer com isso é que toda doença, ela tem uma raiz e tem uma relação. E então, qual é a relação que nós temos com a doença? E isso, né, será o que o nosso corpo está reagindo àquela doença, àquela dor, ou ele está vencido por aquela doença. Nosso corpo, ele tem que reagir, ele não pode ser vencido por essa doença. Você tem que entender que o seu corpo, ele está reagindo àquela tristeza. Você tem que entender, né? Você tem que reagir, você tem que pensar e refletir. Você vai deixar o seu corpo reagir àquela tristeza, ou você vai deixar o teu corpo ser vencido por ela? Será que a sua tristeza e falta de esperança tem afetado você a ponto de te paralisar e te impedir de fazer algumas coisas? Nós não devemos menosprezar nossa dor e a nossa tristeza. Todos nós passamos por tristeza e dor, passamos por lutas, mas um dos maiores erros que a gente comete é fingir que não estamos passando, fingir que ela não existe. E isso é algo bem interessante, né? Tipo, o maior erro que a gente comete é a gente fingir que a gente não tá triste. Às vezes tu tá num dia triste ali, né? A pessoa vê que tudo não tá com um semblante alegre, né? Não tá como você geralmente é. A pessoa te pergunta, tu tá bem? Muitas vezes a gente mente, né? Ali, sim, tô bem, tá tudo bem. Mas na verdade você não está, então não finja que a sua tristeza não existe. Porque ela é causada por algum motivo, né? É causada por alguma coisa. Todos nós ficamos tristes por algo, por alguma coisa que acontece, por algo que a gente faz, algo que as outras pessoas fazem por nós. Então, não tenta fingir que a tristeza não existe. Até então, a gente trazendo aqui pro programa Vida Feminina, programas anteriores a gente andou até falando um pouquinho sobre isso, que principalmente as mulheres, elas são muito duronas. Elas sentem, mas elas não querem expor pra fora, elas querem, né, ficar pra elas mesmas, e elas querem ficar com aquele sentimento assim, não, porque eu não estou passando por isso. Então não deixe que este sentimento fique dentro de você, que essa tristeza, que essa angústia fique te consumindo, né? E às vezes a gente não vence o inimigo porque a gente desconhece as armadilhas, né? E aquilo que a gente precisa fazer, então a gente desconhece isso, a gente, né, desconhece o que a gente precisa fazer. E a tristeza, ela é um inimigo mortal, né? Pois ela te paralisa, ela te vence, ela quer te destruir. E o diabo, quando ele quer nos prejudicar, ele também nos paralisa. E a primeira coisa que ele nos faz é nos deixar triste. Ele vem com aqueles pensamentos que talvez ele te traz à tona na memória aqueles pensamentos tristes que um dia você passou, mas que você já superou. Então ele traz tudo. Por quê? Porque ele é astuto. Então a gente tem que conhecer, essas armadilhas. Por isso, então a gente deve conhecer a raiz, né? A raiz deste relacionamento, deste sentimento que é a tristeza, né? E nunca se esqueça, né? A fé, ela não anula os sentimentos. Isso é muito importante. Natália, eu achei bem interessante essa frase que tu trouxe, né? Porque ela é uma frase breve, mas que é bem verdadeira, né? Porque não é porque a gente acredita em Deus, porque a gente segue a Ele, porque a gente busca Ele, que nós não vamos passar por tristeza, que nós não vamos passar por dificuldades. Porque se até Jesus passou por isso... Ela é uma frase muito profunda. Exatamente, essa é a palavra. Frase bem profunda. E talvez você esteja se perguntando, mas o que eu preciso para ser curado de uma dor? Uma tristeza que porventura eu esteja passando? Exponha para Deus. Fale para Deus o que você está sentindo. Às vezes nós falamos para 500 pessoas e o que estamos passando, e isso não é errado, né? Pois se você está passando por algum sofrimento, fale para as pessoas que possam te ajudar a orar e interceder.
mas antes fale para Deus, pois somente Ele pode te dar o conforto e te fortalecer. Não fique com vergonha de falar. Muitas vezes nós temos o pensamento de que Deus não nos ouve, ou até mesmo o pensamento de que Ele sabe tudo e para que você vai falar. Porém, quando a gente conversa com Deus, nós nos sentimos mais leves, e isso é muito importante. E essa é uma verdade, muitas vezes a gente está aflito, ou a gente está ansioso por algo, e quando a gente conversa com Deus, parece que a gente tira um fardo das nossas costas, a gente se descarrega. Então, é importante sim você conversar, né, falar sobre aquele problema que você está passando. Se você vem se sentindo triste muito frequentemente, né, converse com uma pessoa que você tem confiança, peça para ela orar junto com você, interceder, né, pela sua vida, peça ajuda. Isso também é importante, não que você não deve fazer isso, mas em primeiro lugar, você deve orar e conversar com Deus, contar para Ele o que você tem passado. Sim, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe o que você está sentindo, mas é importante também você expor isso para Ele, você falar isso para Ele. Deus, Ele te dá esse conforto, esse ânimo, essa autoestima para você não perder a esperança, para você não ficar triste. E como a gente falou, a tristeza, ela é uma doença que vai consumindo dia após dia. E voltando lá ao primeiro assunto que a gente trouxe, a tristeza, ela pode desencadear outras doenças prejudiciais, emocionais e mentais, e uma delas é a depressão, uma delas é a ansiedade, uma delas é o suicídio. Então a tristeza vai passando, ela vai te consumindo. Por quê? Porque ela é um inimigo mortal. E você tem que ter esse discernimento, essa sabedoria para saber quando você está triste, porque um ente teu, né, veio a falecer, ou quando você está triste porque simplesmente é um dia que você está triste, beleza? Mas aí no outro dia tu continua triste, e assim o seguinte, e o seguinte, e o seguinte. Algo não está normal, algo não está de acordo com o que nós, seres humanos, o que nós cristãos somos, né? A gente, agora, sábado a gente terminou ali, o Michael terminou de ler a carta de Filipenses. E Filipenses é a carta da alegria. Então a própria Bíblia tem a carta da alegria. Por que você não se alegrar? Então pegue, né, se você tá triste, você tá angustiado, pegue a carta da alegria para ler. Medite na palavra de Deus. Abra, ore, interceda, pede, igual que a Amanda falou ali, pede a ajuda para outras pessoas para interceder por ti, para orar junto contigo, para fazer talvez um propósito de oração, né, pela tua vida. Mas nunca fique sozinho, nunca deixe essa tristeza te consumir, porque vai chegar uma hora em que ela vai te consumir ao ponto de tu cometer algo mais sério, né, de querer tirar a própria vida, ou até mesmo de querer fazer algum outro mal para outra pessoa, né? Então cuide isso também, porque a tristeza todos nós temos. Todos nós temos. É igual ansiedade, todos nós temos. Só que basta a gente controlar, a gente saber que a tristeza que eu estou sentindo hoje é por causa de tal motivo, e que amanhã eu já não vou ter mais essa tristeza. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso que você tem que levar consigo. Todos os dias. Eu posso dormir triste, mas eu tenho que saber que na manhã seguinte, quando eu abrir os meus olhos, eu vou agradecer e eu vou pedir para que o Santo Espírito de Deus esteja comigo em mais um dia. A melhor coisa que a gente faz é todos os dias de manhã é dizer bom dia, Espírito Santo. Isso até então tem um livro que diz bom dia, Espírito Santo. Então, que você possa dizer para Deus um bom dia para Ele, que Ele possa estar contigo todos os dias, que ele possa estar na tua manhã, na tua tarde e na tua noite, te guiando, tirando a tua tristeza, né, as tuas tribulações e os obstáculos. Porque Deus tem uma frase que eu sempre, de vez em quando eu ouço, e ele diz assim, ó, que Deus, ele não disse que a vida seria fácil, né? Ele apenas disse, eu venci, você também vencerá. Então Deus venceu. Ele passou
por tristeza, por traição, por sofrimento, por dor, chorou, pediu, clamou, Deus, né, me socorre. Mas ele venceu. Se ele venceu, ele nos capacitou. A gente vai vencer. Pode vir os obstáculos, pode vir as tribulações, pode vir as dificuldades, mas a gente vai vencer. Exatamente. Até tem um versículo que diz, que agora eu não me lembro onde tá, que diz, né, isso que a Natália falou, que fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, ele está nos dizendo que a gente vai passar por aflições, que a gente vai passar por dificuldades, que a gente vai passar, assim, por dias tristes, mas ele nos fala algo tão lindo no final. Vocês vão ter aflição, mas vocês vão vencer. Não importa o tamanho da aflição que tu tá vivendo hoje, não importa o tamanho da tua tristeza, tu vai vencer. Como a Natália falou ali, que isso também se encaixa, né? O choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, você pode estar triste naquele momento, mas daqui a um tempo você vai se alegrar, porque Deus disse que você venceria. Então lembre-se disso todos os dias. Tem vários versículos, capítulos, livros da Bíblia que dizem alegria, que fala, né, que você vai vencer, que você vai se alegrar. Então, tente se atente, vamos dizer, a esses versículos. Para que eu vou ler um versículo que fala em morte, que fala que o amor vai esfriar, que o amor, né, vai terminar? Se eu posso ler aqueles versículos que falam na felicidade. Tudo na vida tem um tempo. Se hoje eu estou triste, eu não vou ler um versículo da Bíblia que fala em morte. Para que não venham os pensamentos de morte para a minha cabeça. Se hoje eu estou alegre, se hoje eu estou triste, eu vou ler versículos que me tragam alegria. Isso é muito importante. Exatamente, como a Natália tinha comentado antes, muitas vezes, hoje eu me acordei, hoje é um dia que eu tô triste. Aí passa o outro dia, hoje eu tô triste de novo. Mas você tem se deixado ficar triste? Você tem se deixado essa tristeza te vencer? Ou você tem feito algo para mudar esse dia triste sem motivo aparente? Ou talvez aconteceu algo que você ficou triste, mas isso vai passar. Tente fazer algo, como a Natália falou ali, né? Leia versículos que tragam alegria, que tragam renovo. Tente se alegrar a cada dia. Então, isso era algo que eu queria deixar aqui pra você nessa pergunta. Quando você está triste, você simplesmente se deixa ficar triste? Ou você busca fazer algo que vai te deixar alegre, vai te trazer felicidade? Bom, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo lá pelo Facebook, o recado que a gente tinha para deixar para vocês, então, era esse. A gente agradece a cada um que está nos ouvindo, está nos assistindo lá no Facebook. A gente vai passar agora para os recadinhos que a gente tem, né, no WhatsApp, lá no Facebook também. O tio José Antônio Machado de Souza, né, tá lá escutando a sobrinha, né, e ele diz assim: parabéns pelo programa, charqueadas, estamos ligados, beijos. Então, obrigada aí o seu José Antônio, né, a toda a família, né, Amanda, a tua família. Exatamente, muito legal saber que vocês estão ligadinhos aí, tio. É isso aí. E tivemos também mais recadinho no WhatsApp da Rosane, né, que também já havia mandado recadinho pra nós no Saúde e Bem-Estar, e ela mandou assim: muito bom o programa, ótimo assunto. Sim, oremos uns pelos outros, pelas nossas famílias. Entregue seu coração ao Senhor, Ele cura as dores da alma. E se sentir que você precisa, peça ajuda. Deus abençoe a todos. E isso que a Rosane colocou aqui é algo bem importante, né, como a gente já comentou. Se você sentir que você precisa de ajuda, que você não está bem, fale com Deus. E depois peça ajuda para aquela pessoa que você confia. E você que está nos ouvindo também seja essa pessoa na qual o seu amigo tem confiança, na qual o seu familiar tem confiança. Busque olhar para o outro, como a Natália falou, ame aos outros como a si mesmo, né? Deus diz, né, pra gente amar os outros como Ele nos ama. Então, tenha, né, esse olhar cuidadoso com o ser irmão, com aquela pessoa que está do seu lado. Muitas vezes a pessoa está do seu lado, a pessoa está passando por um momento de dificuldade, que ela precisa de ajuda, mas ela não consegue te pedir essa ajuda. Então, você que está do lado dela, busque, né, ter esse olhar. Porque como a Natália falou, o Setembro Amarelo, a campanha é Setembro Amarelo,
mas a gente deve prevenir o suicídio, a gente deve cuidar para que as pessoas não acabam se suicidando durante todo o ano. É isso aí. Então, era esse o recado que a gente tinha para deixar para todos aqui, né? Que você possa ficar com essa frase que a gente deixou, que você possa se alegrar todos os dias, que a tristeza não venha a querer te pegar, a querer te manipular, né? Porque a tristeza é uma manipulação e ela vai, né, tornando a tua mente, acabando a vir a ter outros tipos, desencadeando outros tipos de doença. Então, tome muito cuidado, perceba, né, essas causas dessas doenças, a raiz dessa tristeza, né? E nunca se esqueça que Jesus, ele morreu na cruz, ele triunfou na cruz por mim e por você, e ele nos capacitou para vencer. Então, que o inimigo não tenha autoridade sobre você, que o inimigo não tenha poder sobre a tua vida, sobre o teu coração e sobre a tua mente. Isso é muito importante, né? Que ele não tenha a capacidade de entrar em ti, de se enraizar. Que todo o mal que possa vir, que caia por terra, né? Então, a gente deixa aí o nosso boa noite a todos vocês, né? Até segunda-feira que vem, aqui no Vida Feminina, né? Agora fique com o Papo Teológico, né? E lembrando que a gente tem programações a semana inteira. Então, você fique aí ligadinhos na nossa rádio, nos nossos programas, e até segunda-feira que vem. Exatamente, né? Como a Natália falou, eu vou falar um pouquinho então sobre a programação que nós temos amanhã aqui na rádio, né? Além, né, de que hoje, né, logo após aqui, nós só terminamos aqui o Vida Feminina e já entra no ar o Papo Teológico com o Michael, né? Então amanhã, bem cedinho, desde as 6 horas da manhã até as 7h30, temos o Roda de Galpão com o Júlio Alcione e também com o Guilherme Amaral. E depois, das 7h30 às 11h30, nós temos a programação livre. Das 11h30 ao meio-dia, nós temos a Hora da Informação com o Guilherme Amaral. Da 1 até as 9 horas, programação livre. Das 9 às 10, o Futuro Triunfante com o pastor Milton Santos. Das 10 às 11 horas, o Louvor e Adoração com Júlio Alcione. E das 11 até a meia-noite, a programação livre. Então, essa é a nossa programação, né, da rádio aqui de amanhã, né, da terça-feira. Então, você que está nos ouvindo aí, fiquem ligadinhos. E lembrando também que terça-feira, no programa Louvor e Adoração, a gente, né, o Júlio Alcione estará trazendo um convidado muito especial, né? Então, você fique ligadinho aí, não perca amanhã, a partir das 10 horas da noite, com um convidado muito especial. E segue a programação, então, né, Amanda? Isso mesmo. Na quarta-feira, então, nós temos, como de praxe, né, todos os dias nós temos aqui da semana, né, das 6 horas da manhã até as 7h30, o Roda de Galpão com o Júlio Alcione. Das 7h30 às 11h30, programação livre. E das 11h30 a 1h, a Hora da Informação com o Guilherme Amaral. E após isso, até a meia-noite, né, nós temos a programação livre, né. Em algumas quartas nós temos, né, o Momento A2, mas nessa quarta nós não teremos, né, Natália? Nessa quarta, então, não terá o Momento A2. E a nossa programação de quinta-feira agora, ela é a mesma programação de quarta-feira, né? Das 6 às 7h30, Roda de Galpão com o Júlio Alcione. Das 7h30 às 11h30, programação livre. Das 11h30 a 1h, a Hora da Informação com o Guilherme Amaral. E da 1h até a meia-noite, a programação. Ah, é verdade. A Natália acabou de me lembrar aqui sobre mais um programa que nós temos. Às 10 horas da noite, né, Natália? O Connect com o Guilherme Amaral, o Davi Aguiar e a Ana Carolina. Isso na quinta-feira. E na sexta-feira, então, nós temos das 6 às 7h30, Roda de Galpão, com o Júlio Alcione. Das 7h30 às 11h30, programação livre. Das 11h30 a 1h, a Hora da Informação. Da 1 até as 10 horas, nós temos programação livre. E depois, das 10 até as 11 horas, nós temos o Frequência Jovem com o Maicon de Oliveira, né? Que é o programa para os jovens, né? Um programa mais voltado para os jovens. E após, né, das 11 horas até a meia-noite, nós temos uma programação livre. Então foi passada agora, né, toda a programação da rádio, né, durante a semana. Então, você que está nos ouvindo está convidado, né, a ficar ligadinho aqui na rádio, né, durante toda a semana. Tem uma programação bem ampla, né, com vários tipos de programa, né, para atender a todo o público.
Então é isso, quero deixar aqui o meu boa noite. Agradeço a todos vocês que ouviram, né, aqui o Vida Feminina, porque esse foi um assunto bem importante, né, esse assunto que foi falado. Deixo então meu boa noite, desejo uma boa semana a todos e até o próximo Vida Feminina.